educação popular, o contexto atual, mas eu vou iniciar a minha fala tentando identificar essa questão da educação popular. Sinceramente, não há educação popular sem a construção do poder popular. E o que significaria, então, a construção do poder popular? Não é poder do parlamento, do Congresso Nacional, do Executivo, mas a capacidade que as classes sociais têm de se organizarem e lutarem pelos seus interesses. Se nós pegarmos os jornais, normalmente um empresário, vamos dizer aqui do centro comercial de Manaus, ele está reclamando, mesmo eu vi um dia desses, que os funcionários não sabem ler, não sabem escrever, não sabem matemática, e que seria necessário que eles soubessem muita matemática, pudessem bem português, pudessem escrever melhor. Mas com que objetivo ele está falando isso? Para que esse funcionário fosse um excelente empregado que entendesse bem do riscado, vamos dizer assim, da empresa dele. Uma educação popular ela tem que ser além disso. Ela tem que trazer condições para além disso. Porque é o seguinte, cada sociedade que nós vivemos, qualquer sociedade, a pessoa, para poder viver nessa sociedade, ele tem que entender, essa pessoa tem que entender muita coisa, inclusive para não passar fome. Saber fazer as coisas com dedicação e saber trabalhar aquilo que ele está disposto a fazer. Exemplo, vá ao mercado. Eu vi uma vez um rapaz chegar no mercado querendo um trabalho. Daí o rapaz falou, só quero uma pessoa aqui para trabalhar que saiba ticar o peixe, né? Você sabe ticar peixe? O rapaz falou, olha, eu sei mais ou menos. Daí o rapaz chegou e colocou 2 sardinhas para ele. Porra, essas 2 sardinhas aqui. Você quer uma só vez, as 2 ou só uma de cada vez? Ele disse, então você está empregado. Mas a educação popular tem que ir além disso. Tem que compreender, e isso vai demorar. A vida, até eu estou aqui, com quase, já passei dos 15 anos, né? Já estou com meus 70 e poucos anos. Agora que eu estou entendendo mais um pouco da sociedade que eu estou vivendo. Então, a educação popular, porque está também ligada com o conceito de um poder popular, no sentido de que esse poder popular tem que advir da capacidade que vão ter determinadas classes sociais de saber reivindicar aquilo que precisa. Por exemplo, o Amazonas não está pagando o salário mínimo nacional, né? Básico dos professores. Só vejo aí nos jornais, frequentemente, só algumas coisas aí eles falam, mas na realidade não estão pagando. Então a pessoa tem que ter consciência de que está sendo ludibriado. Então aí é uma condição do poder popular. Por exemplo, outra questão do poder popular. O orçamento de uma prefeitura, o orçamento do Estado, ou o orçamento federal. Ela tem que saber para onde está indo esse dinheiro.
Então, verifique que a educação popular ela está ligada à construção de um poder político da sociedade. Senão essa educação popular não vai ter força suficiente. Então, a educação popular, em outras palavras, seria a possibilidade de nós conseguirmos compreender melhor a sociedade que nós temos, além das questões técnicas que precisamos também compreender. Exemplo, a questão da informática. Está aqui uma questão técnica, o microfone não funciona direito, né? Ou como se fala no microfone para que todos possam ouvir o tom da voz e tudo isso. Isso aí são questões técnicas. Então, foi levantado aqui, por exemplo, o poder popular e a educação popular. Então, há uma necessidade que se discuta realmente como construir o poder popular. Tem bibliografia sobre isso. Como construir o poder popular, ou seja, saber reivindicar, saber apresentar as suas reivindicações, a quem, como realizar isso. Então aí é construir um poder popular. E ao mesmo tempo, como compreender essa sociedade que está organizada. Isso é fundamental. Porque senão, como termina a quinta série, termina a sexta, termina o básico. Olha, estou vendo alguns dias atrás, o IBGE de 2010 diz que no Amazonas nós temos aí quase 400 mil analfabetos. Mas quando se refere a analfabetos, mas analfabetos mesmo. 400 mil. Olha aí o trabalho com a educação popular. Olha o trabalho que o Egésio. Então, neste sentido, é indissolúvel essa educação popular com essa construção desse poder popular. Porque a educação popular tem que ensinar bem a matemática, mas não apenas soma, não, é entender como é que isso é feito. É claro que o nosso currículo tem que ser modificado. A nossa história, por exemplo, verifique. Eu sou professor de história. Quando eu estudei história no Colégio Estadual do Amazonas, me ensinaram que a história é uma realização do herói. Daí Tiradentes, Dom Pedro II, Dom Pedro I, e assim vai, Marechal Deodoro da Fonseca, hoje não é bem assim. O indivíduo tem um papel na história, mas ele não faz a história individualmente. Então começa a ser pensado no coletivo, na capacidade realmente de transformação. Ok? E tem mais. A educação também, se for popular, ficou mais afim, poderá chegar em determinadas conclusões. Uma delas, vivemos numa sociedade capitalista, cuja essência é a propriedade privada dos bens de produção, cuja essência ela permite o roubo. Portanto, a corrupção ela é da natureza da própria sociedade. Para nós chegarmos a isso aí, é preciso muita discussão, verificar que chega a um ponto que você não acredita na maneira como essa sociedade está sendo organizada. Ok? Então verifique que o ensino tradicional ele não é tão ruim assim, porque ele não traz a libertação, não é isso. Você tem que dominar a ciência de ponta a ponta, aquela que você já escolheu, e os conhecimentos fundamentais, mas ao mesmo tempo
você tem que ter uma educação popular que te dê o horizonte da liberdade. Se esse é o horizonte da liberdade, é difícil. Vou falar mais outra coisinha aqui que os recursos da escola. Como nós podemos ter educação popular se as nossas escolas ainda predominam com direções que não tem nada a ver com a própria educação popular? Então é preciso que a escola ela seja também administrada de uma tal forma que aponte esse caminho do poder popular. Senão vai ser uma escola como outra qualquer. E tem mais. Por que criaram a escola de Harvard? E muita gente vai para lá estudar em Harvard para voltar como preparado para comandar o Brasil. E não de outra escola. Então as escolas não são neutras. A educação não é neutra. Ela tem uma finalidade. Ela é constituída para determinado fim. É para atender o mercado? Nós estamos numa situação que sim. Mas ao mesmo tempo, a pessoa tem que ter a capacidade de denunciar o que existe no mercado. Porque o mercado fala-se que é uma mão invisível, mas na realidade essa mão tem mãos mesmo, 5 dedos, etc. Ela tem cara. Então, portanto, esse mercado é preciso nós sabermos verificar como ele funciona constantemente aqui na nossa sociedade. Okay? O professor falou de classes sociais no Brasil atualmente. Verifique um tipo de história desse tempo atrás e os movimentos tinham acabado. Ninguém reclamava mais, todo mundo estava satisfeito. Rapidamente, aparece em julho deste ano alguns milhões de pessoas na rua falando sobre educação, falando do transporte público, falando, enfim, muita coisa. E diferente de determinados problemas anteriores. Veja como nós vivemos numa sociedade de conflito. Se é uma sociedade de conflito, portanto, não tem saída. Temos que trabalhar esse conflito. Não tem dúvida nenhuma. Agora, para encerrar minha parte nessa fala, por enquanto, já correu a falar também. Ao falarmos em educação popular, nós temos um contraponto que é muito sério. Sabe qual é o contraponto? Que muitas pessoas estão ali querendo também subir na vida. Subir na vida entre aspas. De que maneira? Chega um tempo até o pai dizer para os filhos: olha, vê se você namora com alguém, tem alguma coisa, por exemplo, ser contrabandista. Porque isso está na cultura. O camarada está ali querendo subir na vida de qualquer jeito. Que não nos leva para uma sociedade mais justa, não nos leva para uma educação popular e, sobretudo, não nos leva para o poder popular. Então é preciso também que no nosso cotidiano estejamos interessados realmente na construção de uma nova sociedade. Senão essa educação popular, esse poder popular, não terá êxito. Ok? Médio com crianças e depois também tive uma rápida passagem naquele tempo era Programa de Educação Integrada, que era a EJA também, né? Mas logo depois vim aqui para a universidade para ser dedicação exclusiva e me desliguei desses trabalhos, mas nunca deixei até hoje de pensar sobre aquela realidade, até porque
As pessoas às vezes acham também que na universidade aqui a gente está vivendo o mundo das maravilhas em termos de educação, e isso também não é uma verdade, não sei se infelizmente, né, mas concretamente não é uma verdade, que aqui também nós vivemos situações extremamente complexas do ponto de vista de questões que vocês levantaram aqui. Aqui também tem chamada evasão, aqui tem processos, né, de provavelmente de pessoas que terminem o curso sem uma formação adequada, como deveria. Então aqui também a gente está vivendo um processo que a gente tem chamado de precarização do processo educacional no nosso país. Mas eu queria vou tentar conversar com as falas que levantaram os problemas, e nós temos dois grandes temas, na verdade. Não é? Se a gente pensar por que no nosso país, de 500 e poucos anos, nós fomos produzindo na nossa realidade histórico-social jovens e adultos que não conseguiram acompanhar o tempo escolar naquilo que a gente chama de uma relação idade-série ou idade-ciclo, né, vai mudando, ou idade-ano, ensino fundamental velho, adequadamente. Então, rapidamente, né, eu sei que esses dados talvez muitos têm, mas é bom nesse momento relembrar determinadas situações da realidade do nosso país, até para entender o contexto atual. O nosso país, em termos de garantia de direitos, a imensa maioria da população está muito aquém da possibilidade efetiva que a nossa economia pode garantir. Né? Se a gente for lembrar, no Brasil Colônia, no Brasil Império, até a Primeira República, portanto no século XX, século passado, a imensa maioria dos brasileiros e brasileiras estavam aquejados de praticamente todos os direitos fundamentais. Esse país tinha aqui um contingente enorme de populações indígenas, que foi praticamente dizimado, das estatísticas nacionais, com praticamente, ainda no 1950 do século XX passado, com em torno de 60% da população brasileira totalmente analfabeta, no sentido mais técnico da palavra aqui. Né? Somente nos anos 60 do século passado, nós constituímos um Sistema Nacional de Educação, aliás, supostamente constituímos um Sistema Nacional. Só em 1961 esse país vai criar a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a Lei 4.024 de 61, onde tenta amarrar, né, os deveres da União, do governo federal, dos estados, dos governos estaduais e dos municípios, das prefeituras, com o oferecimento da gratuidade para as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. A produção de jovens e adultos em distorção idade séria, não, por muitos anos, até hoje, as muitas perguntas aqui refletem isso, a gente busca ainda, no meu entendimento, pode ser equivocado, achar a razão disso única e exclusivamente, ou às vezes fundamentalmente, no interior das relações intraescolares que se refletem desde o debate dos currículos que a gente tem oferecido para nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, para as metodologias de ensino, não é? Passando evidentemente pela discussão das políticas de financiamento público para a educação, para a garantia de escolas, prédios, enfim. De fato, isso são elementos de fundamental importância para entender também o fenômeno da existência de um subsistema, na verdade, dentro do sistema educacional que ainda não se completou. Vocês devem ter acompanhado de uma forma ou de outra o último debate do Plano Nacional de Educação no Brasil, o PNE. Né? Nós estamos indo para mais um Plano Nacional de Educação por mais de 10 anos. Vocês devem estar acompanhando o debate que se fez em torno da destinação de 10% do PIB, Produto Interno Bruto do nosso país, para a educação pública, que não se tornou ainda uma realidade, não é? Como a gente tem acompanhado o debate da questão do piso salarial dos professores no Brasil todo, como sendo também uma das bases fundamentais para alterar a qualidade da educação pública do nosso país, que até o momento nós não conquistamos efetivamente. Não esse piso, que não vai resolver nosso problema, mas nem esse a maioria tem direito.
Então, olha, nas sociedades atuais, todas, né, já há algum tempo, alguns séculos, elas se organizam, como o Sr. Luiz aqui usou a expressão, são sociedades capitalistas que têm por base na sua organização uma divisão de classes sociais que tem poder econômico, poder político, poder cultural, poder social diferenciado. Não é? E que é muito louco quando a gente começa a discutir isso, que a gente começa a perguntar o seguinte: como é que um grupo tão minoritário, seja no nosso país, em outros países ou no mundo, consegue controlar em suas mãos, né, a imensa massa da riqueza produzida mundialmente pela classe trabalhadora, consegue manter em suas mãos o poder político de dizer para onde tem que ir a sociedade, que projetos ela tem que fazer, não é? E consegue também impor a sua visão de mundo pelos meios culturais que dispõe, seja do material didático que nós professores trabalhamos na sala de aula, seja da televisão que a gente assiste, do cinema que a gente vê, dos jornais que a gente lê, da rádio que a gente ouve, né? Criando exatamente um desafio enorme, tanto para aqueles professores que atuam no sistema formal de ensino, na chamada educação regular, com seus níveis, educação fundamental, média, técnico, tecnológico superior, como quem atua nas modalidades, que seria um subsistema dentro do sistema geral da educação de jovem e adulto, educação à distância, educação para os portadores de necessidades de aprendizagem especiais, não é? E no meio de tudo isso, muitas falas, muitos discursos, muitas propostas de educação inclusiva, educação para a cidadania, educação para a emancipação, educação para a transformação, educação para a libertação, enfim. Né? Então, quem já está atuando no sistema como professor há pelo menos 30 anos, 20 anos no nosso país, sabe que esse discurso, né, essas propostas estão reiteradamente sendo trazidas, seja em prefeituras, em governo do Estado e em governo federal. Então, o antigo supletivo, como chamava, é engraçado que quando você vai ver a história da educação brasileira, os cursos seriados sempre existiram em paralelo também a cursos não seriados, né? Que até o Império, a República, quem procurava esses cursos eram os filhos das famílias que tinham mais condições, até porque elas queriam encurtar o tempo de presença dos seus jovens no ensino secundário para logo fazer o curso superior, que havia mecanismos que permitiam jovens, já naquela época, que se fizessem essas disciplinas avulsas, mas conseguissem depois, por meio de um exame que existia na época, serem admitidos, né, considerados aprovados, poderiam ir direto para o ensino superior. Então você tinha um sistema público, como eu disse aqui, o ensino primário, a educação fundamental, como política pública, inexistiu praticamente até o século XX, nos anos 60 ali, realmente passou a garantir escola pública para a maioria do povo brasileiro. E aqui eu já faço a ponte que alguém perguntou, né, que no nosso país a possibilidade da classe trabalhadora, né, dos filhos das classes trabalhadoras chegar na escola pública, necessariamente se fez à custa da perda de qualidade do ensino público. E isso continua uma verdade até hoje. Né? No nosso país, o processo da chamada democratização do acesso à escola pública, ele foi acompanhada, né, sucessivamente pela perda da qualidade dessa escola. Porque se você quiser estudar a história da educação brasileira, o Colégio Pedro II, por exemplo, que nós temos aqui o Colégio Estadual, onde o professor Luiz parece falou que estudou, lá no tempo que ele era mais jovem do que ele é hoje, né? Esses colégios, que existiam praticamente em quase todas as capitais do Brasil, criadas na época do Brasil Império e passando depois para a República, eram colégios de elite, eram colégios públicos, né, mas que eram desejados, né, pelas elites, porque era uma escola de excelente qualidade. Mas já naquela época, quando começou-se no nosso país a possibilidade que jovens pudessem fazer outro tipo de formação para além desse sistema regular, seriado,
e mesmo assim tivesse a possibilidade de fazer um exame para poder entrar no ensino superior, esse sistema não regular passou a se colocar, às vezes, mais procurado e passou a ser a tônica da organização escolar brasileira em detrimento da organização seriada regular. Porque para as classes mais privilegiadas, era um jeito de encurtar o acesso do seu filho para a universidade, né, para logo fazer um curso superior, para logo se enquadrar nas relações de poder, seja no setor da economia privada ou estatal, né, e assumir os cargos de comando na sociedade que a gente vive. Então, vocês vejam bem, os estudiosos que vêm aqui estudar pedagogia há algum tempo, sabem que se fala que nosso país, ele, desde a origem, criou um sistema dual. Aparentemente é único, só tem um sistema educacional brasileiro, mas na realidade esse sistema educacional brasileiro, ele não é um sistema único. Vou até fazer um paralelo com o SUS, né, que a gente chama Sistema Único de Saúde, que também é uma proposta bonita, mas que a gente sabe que convive com o privado, né, enfim. Então, os estudos mostram que não é só no Brasil, uma sociedade dividida em classes sociais com disparates econômicos e sociais tão grandes, a educação que é oferecida para essa sociedade, ela não é uma educação unitária, ela não é uma educação onde as escolas todas vão ter as mesmas qualidades, seja de prédio, seja de equipamentos, seja de professores, não é? Essa escola, ela já por ser organizada, refletindo a divisão da sociedade na qual ela está inserida. Então, a gente que trabalha numa escola rural, pessoas que trabalham numa escola rural, pessoas que trabalham numa escola de periferia da cidade, pessoas que trabalham numa escola pública do centro da cidade, mesmo no sistema público, a gente percebe que as escolas têm condições diferenciadas de realizar o trabalho de formação das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Porque não é a escola que cria diferenciação, não é a escola que segrega os jovens, não é a escola que, por mais que e esse problema, vocês colocaram aqui de alunos que entram no início da educação de jovem e adulto nas escolas regulares que o Estado oferece, a Prefeitura, e no final só chega lá de, sei lá, 20 que só ficam 10 ou até menos. Em cursos aqui na Universidade Federal do Amazonas, como licenciatura em matemática, química, física, né, nós temos também essa realidade de alunos que entram para se formar como professor, para atuar na rede pública ou privada, e que uma boa parte também não termina, por exemplo, a licenciatura nessas áreas. Quais são os possíveis fatores? Esse aluno trabalha, estuda, então quem trabalha e estuda tem mais dificuldade de acompanhar, né, o estudo que faz uma cobrança de tempo de dedicação à leitura, para realizar trabalhos, atividades, pode ser. A forma como a escola está organizada dificulta a participação dessas pessoas no processo da escolarização, pode ser. Os currículos que os cursos oferecem não despertam interesse nos alunos, pode ser. As metodologias de ensino dos professores que têm utilizado podem estar disputando esse sucesso escolar, né? Pode ser. Mas eu tenho uma convicção, talvez como professor, como estudioso, um pouco, né? Não que eu esteja em melhor condições que vocês, que a gente, se tivesse, já dava aqui a mágica, né? A fórmula mágica para sair desse enrosco que a gente está há anos e anos tentando achar um caminho, e quando a gente mais olha, parece que os problemas mais aumentam, as dificuldades mais se ampliam, não é? Eu acho que, na verdade, o país vai ter que encarar qualquer hora, e no meu ponto de vista, pensando no contexto atual, onde a questão da EJA, da educação popular e movimentos sociais se apresentam, né? O que a gente viu no nosso país recentemente, eu acho que é um reconhecimento da total falência que o povo brasileiro, uns de forma muito espontânea, outros que já vêm se organizando em sindicatos, movimentos populares, outros motivados pela chamada rede social, internet, Facebook, Twitter, mas não que isso tenha levado essas pessoas
magicamente aí para uma atividade de contestação, de reivindicação de luta. Mas eu acho que nós chegamos numa sociedade que está dizendo nós queremos soluções efetivas, concretas e reais. Nós não aguentamos mais entrar governo, sair governo de direita, de centro, ou até o chamado agora governo de esquerda, e os graves problemas entre os quais a educação, seja o sistema regular das crianças e adolescentes que frequentam a idade séria, seja, sobretudo mais ainda, daqueles que têm que, depois que não conseguir acompanhar, reorganizar a vida. Às vezes, trabalhando, a menina já é mãe, o rapaz já é pai, não é? E todas as complexidades que a gente tem que interagir, condições de moradia das pessoas, transporte, alimentação, trabalho, salário, emprego, subemprego. Né? É esse universo que habita o nosso cotidiano, nossas escolas públicas, das periferias, das grandes cidades do nosso país. Né? No contexto também, o professor Luiz falou aqui dessa relação da questão da educação popular, pensada não mais aqui, talvez, de formação dentro das escolas, com o currículo oficial, que a Prefeitura, o Estado, o governo nos oferece, mas da formação que nós podemos ter participando de várias formas de organização popular, desde o movimento de associação de moradores, grupo de jovens de uma igreja, sindicatos de categoria, partidos políticos, não é? Então eu sou de uma geração de professores, de estudantes dos anos 80, onde a gente, quando falava de educação popular, sobretudo, nós estávamos nos reportando as experiências que nós, como jovens, adolescentes, adultos, compartilhávamos de vários processos sociais que nos propiciavam uma formação também para a cidadania, uma formação para entender a sociedade, para entender os nossos problemas, e que a gente viu também que esse debate que se deu por fora da escola regular, da escola formal, acabou, de certa forma, Paulo Freire chegou a ser secretário municipal de educação na prefeitura de Luiz Erundina, em São Paulo. Né? Ele ficou um tempo lá, não terminou, porque acho que ele ficou angustiado como uma pessoa que produzia um pensamento voltado exatamente para a construção de uma educação popular que não tivesse por base esse modelo oficial, mas ao mesmo tempo ele se viu lá do outro lado, uma Secretaria Municipal de Educação. E eles tentaram inventar um processo escolar, um projeto chamado Escola Cidadã, onde eles tentaram, com os professores, com os alunos, com a comunidade, onde as escolas estavam inseridas, construir uma nova perspectiva de educação. E me parece que enfrentou muitos desafios, muitos limites, e acho que quando ele sai da prefeitura, provavelmente ele não deva ter entendido de fato, no campo da escola oficial que o Estado oferece, por mais que você tenha uma prefeitura, uma secretaria, diretores de escola, que mesmo de uma nova concepção, de uma nova prática, de novas formas de assumir esses cargos, diferentes, se o nosso país não garantir emprego, renda, se o nosso país não garantir moradia digna para as famílias e os seus filhos, se o nosso país não garantir transporte público de qualidade, saneamento, saúde pública, eu creio que a gente vai entrar por mais uma década da educação falando exatamente dos mesmos problemas que nós estamos falando aqui. Se o nosso país não levar a sério uma coisa que a gente falou, que o professor, para poder ter competência na escola, tem que se dedicar a uma escola, tem que ter um salário digno, uma carreira digna, formação continuada, que o salário do professor tenha também em termos de planejamento coletivo, de acompanhamento de aluno, preparação de aula, correção de trabalho, para que o professor não trabalhe em 2 e 3 escolas, sem realmente conhecer a realidade dos alunos, planejar com seus colegas, vivenciar uma realidade. Eu não estou nem falando de escola integral, porque eu também não estou nem convencido que essa escola integral vai ser a solução para o nosso problema, porque para colocar as crianças mais tempo na escola,
para a gente criar mais problema para ela do que solução, é melhor que com as 4 horas. Não é? Porque a gente sabe que numa sociedade como a nossa, a escola também tem um papel disciplinador dos corpos, das mentes, dos corações, se a gente quiser, não é? Para segurar a onda dessa realidade dura que a gente está vivendo. É melhor ter mais criança na escola de qualquer jeito, do sistema, mesmo que a gente não faça lá grandes coisas na formação dela, do que ela está solta por aí, né? Porque gente ansiosa, mente ansiosa oficina do diabo, né? É acreditar. Então, os sociólogos da educação já chamaram a atenção para a gente que muitas vezes a escola ela tem muito mais o papel de amenizar as contradições da sociedade e definitivamente de resolver o problema da formação, né, cultural. E o nosso país também continua com uma tradição. Quando eu vejo a prefeitura dizer que nós estamos evoluindo porque nós estamos dando 3 refeições para as crianças, eu me pergunto, puxa vida, nos anos 80 todos os estudos de educação ficaram batendo na tecla de que o papel da escola não é matar a fome de ninguém, não é resolver carência afetiva de aluno, não é resolver problemas de saúde, porque as pessoas deveriam ter uma situação social quando elas fossem da escola, uma merenda, tudo bem, um lanche. Agora a gente vai ter que dar o almoço, café. E o trabalho fundamental da escola, né, que nem diziam lá alguns estudiosos, que é a socialização do conhecimento, da cultura, da ciência, não é? A preparação, no sentido mais geral, para o mundo do trabalho, a formação dos valores que a gente pode contribuir muito com as famílias e outra, gente. E os meios de comunicação no nosso país? Nós temos como professores dentro desse debate. Nós temos, de fato, alguém já falou que se alguém da idade média chegasse, talvez no nosso tempo, talvez a única instituição que as pessoas se sentem muito à vontade seria uma escola. Porque a gente praticamente funciona com o modelo, não é? De uma escola da idade média. Um professor, uma sala, carteiras, livros, quando tem livro, não é? E a conversa ali, o bate-papo, copia, tal. Numa sociedade que já chegou a níveis de produção de tecnologias, de forma de comunicação, informação, extremamente sofisticada. Eu imagino que para quem trabalha com comunicação de aluno, quem trabalhava lá, onde o grande desafio era fazer alguém conhecer as palavras, escrever e ler, no mundo como hoje, não. Isso não é suficiente. Não é? É lógico que o debate da inclusão digital, tá certo? Que não é só quem é da EJA, mas quantas escolas de ensino fundamental e médio regular de fato oferecem condições de um laboratório, por exemplo? Não que a gente vai querer que isso seja o fator preponderante da educação das nossas, mas isso é um fator de inclusão sim, na sociedade hoje. Só desculpa, pois não. Referência, que existe um aspecto muito problemático na educação, é a questão da política de 4 em 4 anos. É a questão do poder político estar no poder, da classe política, utilizar a escola como ferramenta de assistencialismo, de autopromoção, né, para que se mantenha no poder. Eu acho assim, realmente a questão de educação popular passa por aí, pelo resgate da escola para a comunidade ter a gestão democrática dentro da escola, que a escola seja um instrumento do poder para se manter e usá-la para os seus interesses e não da comunidade a qual está inserida. Eu acho que essa é a fundamental essa questão. Se nós conseguíssemos libertar a escola desse jugo do poder da classe política partidária, né, assim, da politicagem, nós conseguiríamos avançar bastante. Só me permite, Solange, só uma questão. Solange, né? Solange. E isso se complicou muito porque os movimentos populares que a gente tinha num certo passado recente, que tentaram exatamente fazer essa luta, essa reivindicação de trazer a escola do seu controle, tirar da mão do controle dos governos, porque o Estado tem que manter a escola. O Estado é uma coisa, os governos são outra. Tá certo? O conteúdo da escola, o processo de gestão da escola, né? O método de trabalho de professores tinha que ser realmente um processo de construção coletiva
para diminuir, mas a gente sabe, na sociedade que a gente vive, na história que a gente tem, né, que o poder das elites dominantes do nosso país usam o Estado, que é uma instituição que foi inventada para organizar a sociedade, como braço dos interesses privados de quem está no poder. Não é isso? Então, os prefeitos tratam as secretárias como seus B10 e querem tratar os diretores como seus B10, é isso? Cabos eleitorais, tá certo? E é por isso que tem que controlar a escola, porque o jogo ali é o interesse eleitoral. Não está em primeiro plano levar a educação pública de qualidade para a população. Não é? Por isso tem que controlar os currículos das escolas. Porque o currículo é um espaço de controle, o tipo de educação que vamos levar para a sala de aula, o tipo de conhecimento, como levar para trabalhar de aluno, é um instrumento de controle também social, cultural e político. Então há uma tensão muito grande no que a gente faz como professores, quando a gente aproxima esse debate da educação da EJA, com a educação regional da educação popular, porque a gente está querendo de um lado do Estado, ou os governos abram mão do controle da escola e do conteúdo da escola, mas os governos, né, que estão dirigindo o Estado não querem abrir mão desse controle. E daí, inclusive, toda essa parafernália de sistema de avaliação, Provinha Brasil, SAE, Enem, ENAD, é uma prova cabal de que as classes dominantes que dirigem o Estado não querem abrir mão do controle da educação. Por isso que o Estado não gosta da ideia de eleição direta para diretor de escola. Não é? Porque pode ser que essa pessoa se coloque na escola a favor de todo o projeto de educação, e não dessa educação oficializada e, em boa parte, se dirige para o controle do poder instituído sobre a sociedade. Então, aqui é uma questão que a sociedade civil brasileira, que em algum momento acho que estava caminhando para um sentido de mais autonomia perante o Estado, perante a sociedade política, e acabou, foi cooptado, muita gente foi cooptada. Muitos movimentos que lutavam pela educação popular, no sentido que a gente talvez está querendo pensar aqui, está do lado de lá, virou gestor, virou secretário, virou, né, diretor, virou, como também a gente está vendo. Como os movimentos sindicais que, por exemplo, trabalhavam a favor da organização dos trabalhadores da educação, aqui no nosso estado, pelo menos eu estou falando, a categoria fala que hoje o Sindicato dos Trabalhadores faz muito mais a política de manutenção do governo do que a gente passava a falar dos outros. Enfim, mas vamos abrir aí. Temos o segundo bloco de questões da dinâmica. Vamos prosseguir com o segundo bloco de questões? Então, tem que ser usado, Jacó e a Luísa. Vamos prosseguir, tem o segundo bloco de questões aí no quadro. Ok? Passar para o seu Luísa. Vamos lá. Estão visualizando bem aí atrás? Vocês estão visualizando bem aí atrás? Dá para ir? Dá para ver bem? Vamos lá. Como os senhores percebem a abertura do ensino para a grande massa social com o aumento das lutas de classe no Brasil? A existência, hoje, como dizer, uma série de cursos, por exemplo, para a graduação, chamado PAFO, e o próprio ensino de jovens e adultos. Isso aí é o resultado da exclusão social que o Brasil tem. As pessoas não tiveram oportunidade. Não é que não quis, olha, falta de sorte para isso, não. A sociedade brasileira, ela, além de concentrar riqueza, ela concentra o poder, mas ela desconcentra o poder e exclui. Então a luta de classes, essa que está acabando como exemplo agora a jornada de julho, tem um exemplo cabal sobre isso. Não tem saída. Quando se fala massa, tem que se reivindicar a educação, instrução, tudo, escolaridade, direitos para essa grande massa, para nós mesmos.
exemplo, a Associação Profissional dos Professores do Amazonas, em 1985, nesta terra, conseguiu, numa luta ferrenha com o governo Gilberto Mestrino, um piso salarial para os professores baseado em 3 salários. Sabe o que aconteceu? Esse piso durou apenas alguns anos. O senhor amazonino Neves, juntamente com determinados advogados e juristas, levaram isso para o Supremo Tribunal, dizendo que era uma ilegalidade, que era uma inconstitucionalidade. E a nossa Constituição Lei agora foi modificada, mas dizia que o Estado teria que pagar 3 salários que eles pagam para os funcionários, para os professores. E hoje qual é o salário que recebem? Então é uma exclusão total. E escola para todos, não tem. Não tem escola para todos. Escola para as crianças, não tem para todos. Aqui é a universidade. Os alunos estão entrando com escola para todos. Então, nesse caso, somente a luta concreta, isso que o professor acabou de dizer aqui, construção do poder popular, com clareza que nós estamos verificando, podemos abrir esse espaço junto às elites. Como trabalhar a educação popular e neoliberalismo? Olha, não tem dúvida, é o capitalismo que está aí. Nós vivemos numa sociedade capitalista e ela tem várias características. E nós estamos atravessando uma que estaria hoje chamada neoliberalismo, onde a privatização é tudo e o público é quase nada. Então a educação popular tem que ter esse papel para trazer essas características e discutir realmente como é que determinadas pessoas ganham tanto dinheiro e uma maioria não ganha. Qual é o papel do dinheiro? Qual é o papel do trabalho? Qual é a importância do trabalho? E assim sucessivamente. Então, é um estudo mesmo sério sobre o capital. Se nós não entendermos realmente o que é o capital, nós vamos continuar sob o tactão deste capital. Qual a sua visão em relação às manifestações sociais que estão ocorrendo no Brasil? Da melhor forma possível. Agora, é claro que num movimento social como este que está ocorrendo, é preciso se discutir a maneira que tem que se tratar. Não tem dúvida nenhuma. Porque é a diversidade que está borbulhando. É a diversidade que está presente. E essa história de dizer que é a harmonia que predomina, isso é falso. Na sociedade, é uma sociedade de classe, é uma sociedade de contradições, é uma sociedade onde essa chamada paz não existe. Nós precisamos trabalhar isso. Como é que isso se dá dentro da escola? Verifique qual a possibilidade onde alunos, professores e pais de alunos possam realmente dirigir a própria escola. Está dado. É preciso verificar isso, senão não teremos uma educação popular adequada, né? Só teremos apenas o nome. O que é educação popular? É aquilo que nós já conversamos, já falamos aqui. Eu diria que é a maneira crítica de nós realizarmos o nosso conhecimento. Agora, essa criticidade, essa maneira de fazer, demora. Não é do dia para a noite que uma pessoa se transforma crítica diante dos problemas que existem. Porque senão se acomoda, se não quer a indiferença. A indiferença é uma das piores coisas que existem para o ser humano. Então a educação popular, ela tem esse papel, não só de nós pegarmos a tradição do conhecimento, por exemplo, na matemática, na história, conhecer realmente a ciência, mas de uma maneira crítica e não se deixar levar para as imposições que são postas. Né? Quais o saldo qualitativo das EJA na contribuição
no exercício da cidadania. Olha, essa questão de cidadania é uma coisa muito séria, hein? Todo mundo fala que queremos ser cidadãos. Não, sociedade capitalista de exclusão não tem como ser cidadão quando não houver a distribuição da riqueza, quando não houver uma distribuição da propriedade. Então, a natureza do sistema capitalista aniquila com essa possibilidade de cidadania. A não ser que entendemos por cidadania a capacidade que nós temos de lutar. Daí sim, daí é outra coisa. Daí vamos em frente. Por exemplo, nós temos uma entidade que se chama ANDES. Sabe quantos anos já temos temos lutado dia e noite? Mais de 30 anos, 33 anos antes para o ensino superior. E olhe que a cada instante nós estamos enfrentando isto e aquilo para nos derrotar. Então a cidadania é um processo de noite. Ela não cai assim do céu, né? É preciso que haja realmente esse trabalho. Como podemos oferecer uma educação de fato perante esse processo burocrático que nos condiciona ao ciclo vicioso da mão de obra? Esse ciclo vicioso da mão de obra é que o camarada já está educado para ser uma mão de obra mesmo, inclusive barata. Essa é a questão. Nós temos que avançar sobre isso. Nós precisamos ser profissionais. Mas como, aliás, já foi dito aqui, o professor trabalha de manhã, de tarde, de noite. Como? Vai pensar nos alunos da EJA como? Exatamente. Corrigir, por exemplo, corrigir uma redação. Olha, a redação tem que ter 10 linhas. Quero ver, por 50 redações por 10 linhas, qual é o tempo que vai ter? E por que o aluno não está frequentando a aula? Aqui foi dito, mês de junho e julho. Agora por quê? Porque as festas estão ali. Então, eu acho que essa questão da educação popular, ela tem que ter um sustentáculo de lutas cotidianas muito mais amplo do que ela já existe. Muito mais amplas. A negação da visão político-partidária do movimento social não seria um reflexo da própria crise da sociedade? É uma crise de representatividade. Essa história, olha, você me representa, na realidade não representa nada. O Estado não é neutro, ele foi criado para contribuir para a grande acumulação do capital das suas mais variadas histórias. O Estado, olha, o Estado do Amazonas está até aqui de dívidas. A ponte sobre o Rio Negro deveria custar 750 milhões. Custou quanto? 1 bilhão e 100 milhões. Derrubaram o velho estádio de Valdo Lima para construir uma arena, que inclusive foi considerada para escolas e outras coisas mais. Não é por aí. Então, nesse sentido, essa perda que muitos estão tendo de uma visão partidária, é a própria visão partidária que está nos impondo todos esses problemas. Então existe uma visão partidária. Precisamos ter a nossa. Qual é a nossa? Então essa visão é que nós temos que lutar por ela. A negação. Não, é essa É a última. Aí vem, gerando inclusive a perda de sentido de sonhos e locais. Sim, sobre uma postura centralizadora e conservadora das nossas escolas. O movimento dos professores de 1985 tiveram várias conquistas, uma delas. Nós dirigiremos as escolas. Diretores,
no Conselho Estadual da Educação nós tivemos representante à época. Por que isso acabou tudo? Porque tem que ter uma escola sob o controle daqueles que estão aí dirigindo o próprio município. Então, companheiros e companheiras, a questão é complexa, ampla e profunda. E nós precisamos realmente que nos dedicamos à educação ter realmente a consciência de que educação nós estamos lidando e, sobretudo, de que política está dominando este país. Que maneiras estão se realizando, de que maneiras estão realizando isso. Vejam o que está ocorrendo atualmente. As condições atuais. A disputa para quem poderá dirigir o capitalismo neste país. Essa é a grande disputa que a gente está. E nós, como nós não podemos sair do país, e se sair do Brasil para um outro, nós vamos encontrar, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa. Um amigo meu, ele é mineiro, ele mora aqui. Certo dia ele chegou e disse: eu vou sair daqui que eu não aguento mais a situação é grave. Eu digo: tu vais para onde? Você não tem para onde ir. Exatamente. Eu dizer para ele que tem um grupo de pessoas se inscrevendo para ir para Marte, né? Inclusive alguns só de ida, não querem mais nem voltar, né? Então, agora, nós temos que ser felizes. Claro, não é uma subjetividade qualquer. Mas nós, na medida que nós entendemos as coisas, compreendemos a fundo dessas questões, nós temos capacidade de lutar. Portanto, olha, você sabe que tem muita gente ganhando dinheiro aí, e muito dinheiro com palestra, né? Por exemplo, o senhor Fernando Henrique Cardoso, sou Lula, sabe quanto custa uma palestra dele no exterior? 500 mil cada um. 500 mil reais cada um. O que eles estão falando? Mesma coisa. Ou seja, como melhor poderá fazer um sistema capitalista continuar existindo no Brasil? Isso é o que falando. Pelo menos eu não cobrei nada. Com certeza eles também não comprometem bem no Estado. Só uma carona até o centro depois. Então foi um prazer estar aqui com vocês, com todos os companheiros aqui. Não sei se gostaram da metodologia, porque vocês estão aqui. Inclusive peço uma cópia disso, cada um de vocês. Peço uma cópia disso aqui e levar e retornar discussões sobre isso. É importante. Olha só, companheiros e companheiras, como a Luísa disse, né? Eu queria dizer também que na minha trajetória aqui, eu já fui presidente da nossa seção sindical, vice-presidente, já fui também vice-presidente da regional do nosso sindicato nacional aqui no Artigo. E a gente tem um grupo de trabalho chamado Política Educacional do nosso sindicato. É um sindicato que luta, mas que procura aprofundar o debate sobre a luta. Então a gente tem que entender muito claramente o que está em jogo quando a gente está lutando por uma